Graça e paz. Amém. Boa noite a todos vocês. É sempre motivo de bastante alegria nós estarmos aqui compartilhando a palavra. E eu gostaria de orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer. E nós queremos consagrar este momento, pedindo que o Teu Santo Espírito fale a cada um de nós, a começar por mim, Pai. Revela a Tua palavra e a graça de Deus em nossos corações. Amém. É o que nós Te pedimos e oramos desde já agradecidos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Tem um tema que é sempre algo que nós gostamos de compartilhar, que é a graça de Deus, e ela se revela de várias maneiras. E eu acredito que nós temos também uma certa dificuldade em tratarmos a respeito desse assunto, de compreendermos o que é essa graça de Deus. E eu quero compartilhar com vocês alguns trechos para que a gente possa refletir a respeito disso. Então, o primeiro trecho que eu gostaria de ler com vocês é Gálatas, capítulo 2, dos versículos 11 a 16. Mas, quando Pedro veio a Antioquia, tive de opor-me a ele abertamente, pois o que ele fez foi muito errado. No começo, quando chegou, ele comia com os gentios. Mais tarde, porém, quando vieram alguns amigos de Tiago, começou a se afastar, com medo daqueles que insistiam na necessidade de circuncisão. Como resultado, outros judeus imitaram a hipocrisia de Pedro, e até mesmo Barnabé se deixou levar por ela. Quando vi que não estavam seguindo a verdade das boas novas, disse a Pedro diante de todos: se você, que é judeu de nascimento, vive como gentio e não como judeu, por que agora obriga esses gentios a viverem como judeus? Você e eu somos judeus de nascimento e não pecadores, como os judeus consideram os gentios. E, no entanto, sabemos que uma pessoa é declarada justa diante de Deus pela fé em Jesus Cristo, e não pela obediência à lei. E cremos em Jesus Cristo, para que fôssemos declarados justos pela fé em Cristo, e não porque obedecemos à lei. Pois ninguém é declarado justo diante de Deus pela obediência à lei. Naquela época de Paulo, muitos judeus haviam sido convertidos para Cristo. Só que a grande questão é que eles não abandonaram totalmente as suas tradições, não abandonaram totalmente a sua velha maneira de ser, a sua velha maneira de andar. Então eles ainda tinham alguns hábitos que não eram hábitos que falavam a respeito de Cristo ou da vida de Cristo. E eles pensavam ainda, apesar de serem cristãos, novos cristãos convertidos, ainda pensavam como judeus. E nesse trecho, o que nós vimos? Nós vimos que Paulo repreende a Pedro, porque Pedro, enquanto Tiago ainda não havia chegado com alguns amigos, Pedro estava comendo com os gentios. E quando Tiago chegou com a sua turma, que tinham alguns judeus, ele resolveu sair do meio dos gentios e se afastou, com medo daquilo que os próprios judeus iriam falar a respeito dele. Então ele teve medo e se afastou. Isso foi motivo para que Paulo repreendesse a Pedro. E por que nós estamos lendo isso aqui? A primeira questão aqui é o que esta atitude dissimulada de Pedro, ela reflete para nós. Por que Pedro agiu dessa maneira? Ele não conhecia a Cristo? Ele não conhecia a graça de Deus manifestada na pessoa de Jesus Cristo? O que aconteceu que ele ainda estava agindo assim
e precisou ser repreendido por Paulo. Então, 3 coisas que eu anotei aqui. Primeiro, a falta de conhecimento da doutrina correta. É isso que aconteceu. Falta de conhecimento da doutrina correta. Pois aqueles judeus recém-convertidos, eles entendiam equivocadamente que para ser um cristão ainda era necessário o quê? A circuncisão, que era algo que eles praticavam. Então eles ainda tinham esse entendimento. Eles achavam que para que Deus os aceitasse, era necessário que também fossem circuncidados. Então, acredito que a falta de conhecimento da doutrina correta por parte de Pedro levou ele a praticar isto. Ficou com medo de ser visto com os gentios e de que esses recém-convertidos judeus fossem tomar algum partido ou fossem fazer alguma observação ou alguma crítica com relação a ele. E no que isso diz respeito a nós? Tudo. Nós precisamos também ter o quê? A doutrina correta, não só na nossa mente, mas também no nosso coração, porque é essa doutrina que vai nos impulsionar na nossa conduta, no nosso comportamento, na nossa vida de um modo geral. A outra questão que eu entendo aqui, que levou Pedro a fazer isso, é a falta de segurança de Pedro. Pois Pedro teve medo da opinião dos judeus. Ele teve medo, é o que diz o texto. Com medo daqueles que insistiam na necessidade da circuncisão. Então ele estava o quê? Inseguro. E o terceiro item que eu anotei, falta de confiança em Deus. Por que falta de confiança em Deus? Porque o evangelho das boas novas é o quê? Paulo diz lá em Romanos 1,16, nós não precisamos abrir lá, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, o gentio. Então, é o evangelho, é o poder do evangelho que vai transformar as nossas vidas. Não é um comportamento de um determinado grupo que vai influenciar a sua conversão. Então, nesse aspecto, acredito que essa atitude hipócrita de Pedro, ele a teve por quê? Por falta de conhecimento da doutrina correta, por falta de segurança e por falta de confiança em Deus. E os judeus, aqui o que nós vemos aqui? Nós vemos 2 coisas nessa passagem. Uma que diz respeito ao entendimento dos próprios judeus recém-convertidos, de acharem que havia necessidade de algo mais para que Deus os aceitasse, além da pessoa de Cristo. E também essa outra questão da própria hipocrisia de Pedro. Essas 2 questões que eu queria conversar a respeito com vocês. Então, assim como eles estavam agindo aqueles judeus, nós, quando somos convertidos pelo Senhor, muitas vezes nós também guardamos alguns resquícios da nossa velha vida, guardamos algumas práticas, guardamos algumas tradições do velho homem, e nós, de uma certa maneira, tentamos o quê? Agradar a Deus para nos tornarmos aceitos por Ele. Esse é o ponto aqui. Nós, muitas vezes, tentamos acrescentar algo, além do sacrifício vicário de Cristo em nossas vidas, para nos tornarmos aceitos por Deus. Nós agimos também, em algumas vezes, como esses judeus recém-convertidos. E também agimos como Pedro, por não termos uma doutrina correta, por não termos convicção daquilo que nós cremos, por não depositarmos toda a nossa confiança em Cristo, nós também agimos como Ele, de forma dissimulada e hipócrita, com medo da opinião dos outros. O que nos leva a fazer isso? É falta de segurança, de convicção, falta de certeza, falta de fé. É isso que nos leva a agir dessa maneira.
E o pior, além de nós agirmos com essas práticas e tradições, achando que elas vão colaborar para a nossa salvação, existe também um outro ponto. Nós, às vezes, exigimos dos outros essas práticas e essas tradições, achando que são elas que vão determinar uma vida transformada. E aí você exige do seu irmão aquilo que ele não tem para te dar. E você quer o quê? Que ele esteja adequado, segundo o teu conceito, aquilo que você entende que é aceitável diante de Deus. E quando nós exigimos isso dos nossos irmãos, nós acabamos nos colocando como que juízes da vida e da moralidade alheias. Eu também vou ler um versículo aqui rapidamente, que é Romanos 2:1, diz assim: portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Então nós precisamos do quê? Precisamos compreender, pela graça de Deus, o que é que Ele fez em nossas vidas. O que as boas novas do Evangelho, de fato, fazem em nossas vidas e de fato transformam as nossas vidas, para que tenhamos absoluta certeza e convicção daquilo que nós cremos, porque é isso que vai determinar o modo de vida seu e meu. Se você está em dúvida quanto à sua fé, ou se você tem alguma dúvida naquilo que você diz crer, isso vai também refletir-se na maneira como você age, na maneira como você se comporta. E nós não podemos, ou não deveríamos, agir como Pedro. Quem estava com a postura correta, apesar de ter sido uma exortação, foi Paulo. Paulo chamou Pedro e o exortou na frente de todos, porque ele não estava fazendo a coisa certa. Então ele teve medo porque estava com os gentios, para não ser criticado pelos judeus recém-convertidos, que tinham a ideia equivocada de que era necessário que os cristãos fossem circuncidados. E isso era um equívoco. Se Pedro tivesse conhecimento e convicção, talvez ele não sairia da mesa dos gentios, ele continuaria comendo. Que mal teria isso? Nenhum. Ele continuaria ali, não agiria de forma hipócrita ou dissimulada, como dizem algumas versões. Ele não teria medo, porque ele saberia que a questão da circuncisão não era necessária. E ele teria absoluta confiança em Deus, porque ele saberia que é o Evangelho quem transforma as pessoas. Então, por isso que nós precisamos também ter essa certeza e convicção nas nossas vidas. E existe uma passagem no livro de Romanos, em que Paulo vai rebater 3 argumentos, para mostrar de fato como Deus trata com cada um de nós, mediante a graça que há em Cristo Jesus. E nós vamos ler esse texto. Primeiro nós vamos fazer uma leitura do versículo 1 até o versículo 20 do capítulo 4 de Romanos. E nós vamos procurar extrair dali desse texto alguns fatos e pontos relevantes. Então é Romanos 4, do versículo 1 até o versículo 20, por favor. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador da nossa nação. O que descobriu ele? Se suas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado por isso. Como são felizes aqueles cuja a desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim,
como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus? Ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio de sua fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado, ou antes disso? Está claro que foi antes dele ser circuncidado. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes dele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa da sua fé. E Abraão também é o pai daqueles que foram circuncidados, mas somente se tiverem o mesmo tipo de fé que Abraão tinha antes de ser circuncidado. A promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra não se baseou em sua desobediência à lei de Deus, mas sim no fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa anulada, pois a lei traz ira sobre aqueles que tentam obedecer a ela. A única forma de não quebrar a lei é não ter lei nenhuma para quebrar. E por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça e assim alcance toda a descendência de Abraão, não somente os que vivem sob a lei, mas todos que têm fé como teve Abraão, pois ele é o pai de todos que creem. Conforme aparece nas Escrituras, eu o fiz pai de muitas nações. Isto aconteceu porque Abraão creu no Deus que traz os mortos de volta à vida e cria coisas novas do nada. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Pois Deus lhe tinha dito, esse é o número de descendentes que você terá. A sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ele se fortaleceu, e com isso ele deu glória a Deus. Amém. Até aí. É um texto longo, mas nós vamos tentar extrair daí algumas questões. Nesse trecho aqui, Paulo está falando exatamente aquilo que ele estava tratando com Pedro. Ele está refutando 3 argumentos. Ele rebate 3 coisas aqui neste trecho: obras, circuncisão e lei. E ele está falando também para o quê? Para judeus, para cristãos judeus. E o primeiro argumento que ele usa vai do versículo 2 até o versículo 5, que são as obras. Eu vou ler apenas alguns trechos aqui. No versículo 3 ele diz, Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Em todos os momentos que Paulo vai rebater esses argumentos, ele repete a maneira como Abraão, que é o pai de todos aqueles que têm fé em Cristo e também pai dos que são judeus, como ele foi aceito por Deus. Então, nesse primeiro trecho, do versículo 2 ao versículo 5, ele diz que Abraão não foi aceito por Deus, não foi declarado justo pelo fato de ter praticado obras, mas ele foi declarado justo ou foi justificado porque teve fé em Deus. E é assim que nós, vocês e eu somos justificados por Deus, como quando exercemos fé, não quando praticamos obras. É isso que está escrito aqui. Essa versão, vocês viram que ela é um pouquinho diferente, porque é a NVT, Nova Versão Transformadora. Não aparece a palavra justificado, mas aparece a palavra declarado justo. Então nós somos declarados justos por Deus, pela fé em Cristo Jesus.
não é quando nós praticamos alguma coisa. Então Abraão foi salvo pela fé do mesmo modo como nós somos hoje. É isso que está dizendo o texto. Quando ele diz lá, quando ele fala em considerar, no versículo 5, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus. Não tem algo mais claro e mais evidente do que isso. Fala, mas por que é importante nós considerarmos essa questão, Fernando? Porque você pode saber às vezes isto na sua mente, mas às vezes na sua prática, no seu dia a dia, você acaba indiretamente considerando aquilo que você faz, achando que isto vai ajudá-lo a tornar-se mais aceitável diante de Deus. Falou, mas isso significa que eu não devo praticar nada de bom? Não, não é isso. Nós vamos ler lá no final que a fé de Abraão o fez tornado justo diante de Deus. Só que fé era essa de Abraão? Será que era uma fé como a nossa? Eu acredito. Era algo da boca para fora? A fé de Abraão é a fé que nós deveríamos ter. É uma fé que nos impulsiona a agir e a nos submeter de acordo com a vontade e a palavra de Deus. É essa fé que deve nos mover. Não é algo apenas do nosso intelecto. Então é assim que Deus declarou justo Abraão. Ele considerou, ele imputou a justiça para Abraão. E ele usa aqui um versículo do salário. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. O que é isso? O que é salário? Salário é aquilo que nós recebemos ao final de um mês de trabalho. Então, a graça de Deus não é um salário que você recebe, porque o salário que você recebe é um direito teu, porque você trabalhou para receber. Se você não receber o salário, você tem todo o direito de ir para a justiça e cobrar aquele salário. Agora, a graça de Deus não tem nada a ver com salário. Nada a ver. E Abraão foi considerado um homem justo porque teve fé em Deus, não porque exerceu um bom trabalho para Deus e aí Deus o considerou justo diante dele. É isso que o texto está dizendo. Você e eu somos considerados justos diante de Deus, não porque fazemos alguma coisa para a comunidade, para a igreja, para o pastor, para a sociedade de um modo geral, não. Você é considerado justo a partir do momento que você crê na obra vicária de Jesus Cristo. Amém. Ponto. Só que a palavra de Deus diz que aqueles que foram chamados por Ele, convertidos por Ele, são chamados para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Mas elas não são a causa da nossa salvação. E no versículo 5, ele diz ali: contudo ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio da sua fé em Deus, que declara justo os pecadores. Quem que ele vai declarar justo? O santo? Ele declara justo exatamente quem? Pecadores. Só que eu não sei por que nós temos a tendência de achar que Deus só vai nos declarar justo quando nós demonstrarmos alguma coisa de bom para Ele. É assim que funciona a nossa mente. Igualzinha dos judeus recém-convertidos. Só que é um equívoco. O segundo argumento vai do versículo 9 até o versículo 12. E o argumento que ele trata aqui é o quê? A circuncisão. E a circuncisão era algo muito importante para os judeus. E no versículo 9, no final do versículo 9, mais uma vez, o que Paulo está dizendo? Por acaso essa bênção é apenas para os judeus ou se estende também aos gentios incircuncidados?
Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio da sua fé. Também não é por meio da circuncisão que nos tornamos aceitos por Deus, e não é por meio da circuncisão que Abraão, o pai da fé, se tornou justo diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não foi pela circuncisão. E ele está rebatendo esse argumento. Então, porque os judeus achavam que era necessário que os cristãos também fossem circuncidados? Se Deus mandou circuncidar lá no Velho Testamento, por que que não é necessário agora? Só que nós temos que entender aqui. Paulo está dizendo, ele dá a resposta. No versículo 10 ele diz, mas como isso aconteceu? Ele, Abraão, foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Quando que Deus declarou justo Abraão? Quando que Deus disse que Abraão era um homem justo? Quando que aconteceu isso? Está claro que foi antes de ele ser circuncidado. Mais precisamente, 14 anos antes da circuncisão, Deus já havia tratado sobre isso com Abraão. Mas mesmo assim, os judeus recém-convertidos achavam, não, precisa circuncidar. Eles estavam com a doutrina errada. E Paulo está dizendo, Abraão foi justificado pela fé. De novo ele repete, foi justificado pela fé. É o final do versículo 9. E ele diz lá nos versículos 11 e 12, que Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. E também é pai daqueles que foram circuncidados, mas desde que tenham a mesma fé que Abraão teve. Então ele é pai de todos, dos incircuncisos e dos circuncidados. Mas Fernando, nós não fazemos circuncisão, nós não fazemos isso como uma tradição religiosa. Por que isso diz respeito a nós? Porque talvez a circuncisão não seja uma tradição religiosa nossa, mas nós colocamos outras coisas no lugar da circuncisão. Se não for batizado, não é salvo. Se não fizer a profissão de fé, não é salvo. Se não vier à igreja todos os domingos, não é salvo. Se não nascer num lar religioso, de uma família cristã, não é salvo. Aonde está escrito isso? É a mesma questão. Nós não estamos dizendo aqui que você não deva vir aos domingos, todos os domingos aqui, assistir o culto. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas a convivência em comunidade é bom para todos nós. É boa para todos nós. Por quê? Porque é só quando você aqui está convivendo aqui que você entende o que é respeitar a liberdade do seu irmão. Lá, às vezes, assistindo em casa pela internet, você não tem esse contato. Então, por isso que é bom que você esteja aqui. Na medida do possível, é bom que nós estejamos aqui convivendo uns com os outros. Mas o fato de você vir aqui não vai dizer que você é uma pessoa salva. É isso que Paulo está dizendo. Não é. É você ter fé em Jesus. Abraão foi justificado pela fé. Ele foi revestido pela justiça de Cristo ao exercer fé nele. E é desta maneira que nós também somos justificados ou salvos. Então eu falei, assim como a circuncisão, a profissão de fé, batismo, sermos religiosos, nada disso nos salva. E o que é então batismo e profissão de fé? São selos. O próprio texto está falando que a circuncisão era um selo. Ela não salvava ninguém.
Tem até um versículo que fala, que é Gálatas 5, 6. Você pode ler, por favor? Gálatas 5, 6. Pois em Cristo Jesus não há benefício algum em ser ou não ser circuncidado. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. O que importa é a fé que se expressa pelo amor. Não fique preocupado com o teu passado. Acho que tem um filme que chama O Teu Passado Te Condena, né? Então, o nosso passado nos condena, mas quando nós nascemos de novo, o nosso passado, ele não é lembrado mais por Deus. Não importa o que você fez ou deixou de fazer, ou o que você faz hoje. O que é requerido de você é que exerça a fé. É isso que disse o texto. O que tem valor? A fé que atua pelo amor. É isso que é relevante e é isso que é requerido. A grande questão é nós perguntarmos: que fé é essa? É um mero acreditar em Deus? Esse é que é o ponto. Mas vamos prosseguir aqui para o terceiro argumento. Qual que é o terceiro argumento que o apóstolo Paulo rebate aqui? Vai do versículo 13 ao versículo 15, que é a lei. E esse aqui é um argumento muito complexo, principalmente para os judeus. Como assim a lei não é importante para que nós sejamos aceitos por Deus? Será que ela não é importante? O versículo 13, a promessa de que Abraão e seus descendentes herdariam toda a terra, não se baseou em sua obediência à lei de Deus. Essa versão aqui é clara. Não se baseou em sua obediência à lei de Deus. Mas baseou-se no quê? No fato de ele ter sido considerado justo quando teve fé. Abraão foi considerado justo quando teve fé. Não foi por obediência à lei. Então, quando alguém disser para você que é necessário que você obedeça a palavra de Deus para se tornar justo ou aceitável diante de Deus, isto não é verdade. Isto é uma mentira. Até porque a lei, ela vai fazer outra coisa com você. A lei vai te condenar. Por quê? Porque é impossível para nós cumprirmos toda a lei. Não tem como. Mas então para que Deus deu a lei, Fernando? Deus deu a lei para mostrar a mim e a você que nós não temos essa capacidade por nós mesmos. Que é necessário que nós tenhamos uma vida nova em Cristo, que sejamos governados pelo Espírito Santo, para que Ele nos capacite a andarmos segundo os preceitos de Deus. Amém. É para isso que veio a lei de Deus, para mostrar a nossa falibilidade, a nossa impotência. Versículo 14 diz: portanto, se a herança prometida é apenas para aqueles que obedecem à lei, a fé é desnecessária e a promessa é anulada. Então, se a promessa fosse feita para aqueles que, ou como condição para aqueles que obedecem à lei, não seria mais necessário o quê? A fé. E a promessa seria anulada. É o que diz o texto. Se é pela lei que a promessa foi feita e chega a nós, então não há lugar para a fé. Só que não é pela lei. E eu estou falando aqui dentro de um recinto onde é pregado a respeito da graça de Deus. Mas existem muitos recintos em que é exigido a obediência à lei como forma de ser aceitável diante de Deus.
infelizmente, para que as pessoas tenham um determinado comportamento. Só que nós não conseguimos caminhar desse jeito, porque nós não temos essa condição. Nem temos como exigir uns dos outros isso, a não ser que tenhamos um novo coração e que Cristo realmente seja o nosso Senhor e Salvador. A lei, ela está sempre interessada em quê? Em obras e feitos, é isso que a lei se interessa. É mais ou menos assim: se você fizer isto, se você fizer aquilo, você tem de fazer isso, você não deve fazer aquilo. E aí, se você cumprir, você se torna justo diante de Deus. Mas Paulo, como nós já lemos, ele deixa claro que Abraão não foi aceito por Deus por obediência à lei, mas pela fé em Cristo Jesus. E também fala, se você introduz a lei, a promessa é aniquilada. Se você disser que a promessa de Abraão foi feita com a condição de que ele observasse ou guardasse a lei, isso imediata e automaticamente significaria que a promessa nunca poderia ter sido feita, nem jamais poderia ser cumprida. Por quê? Porque nós nunca vamos encontrar alguém capaz de cumprir a lei. Então a promessa nunca seria cumprida se ela fosse colocada como condição pela obediência à lei. Olha, você será pai de muitas nações, desde que você obedeça toda a lei. Se a promessa fosse colocada nesses termos, não haveria o que fazer, porque ninguém teria essa condição. Lei significa, sabe o quê? Fracasso. É isso que significa, fracasso. Porque nós não temos essa condição, não temos essa capacidade. Agora, por que Paulo está rebatendo aqui? Isso aqui é importante nós sabermos. Lembrem-se daquela passagem. Paulo exortou a Pedro porque ele estava comendo com os gentios e quando chegaram os judeus recém-convertidos, ele ficou com medo deles, porque eles diziam que era necessário que fosse feita a circuncisão, e aí ele se afastou. Ele adotou uma postura hipócrita. E agora, Paulo, nesse trecho que lemos, ele está rebatendo. Olha, Abraão, que é o pai da fé, que é o pai dos judeus, e que é o nosso pai na fé, porque é pai de todos aqueles que creem em Jesus, ele diz claramente que ele foi aceito por Deus, foi tornado justo por Deus porque creu, não porque exerceu obras, não porque obedeceu à lei, não porque foi circuncidado, não porque praticou boas obras, mas porque ele exerceu fé. Agora, deixa eu ver qual que é o versículo aqui. Põe ali para mim, por favor, 16, 17. Onde é que está? É pela fé para que seja segundo a graça. Onde é que está isso aqui? Sobe mais um pouquinho. Não, acho que é mais para baixo. Vamos ver se é o 16. Por isso que a promessa vem... É aqui. É por isso que a promessa vem pela fé. Ele está repetindo. Ele falou 3 vezes que Abraão foi justificado pela fé. Não pela circuncisão, não pela lei, não pelas obras. E agora ele diz, é por isso que a promessa vem pela fé, para que ela seja segundo a graça de Deus. Por que é pela fé? É pela fé para que seja por meio da graça. Deve ser pela fé, não pelas obras, não pela circuncisão, não pela lei, não pelas ações.
é para que seja pela graça. Eu queria ler com vocês agora Romanos 3, 24. Romanos 3, 24. Mas ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Em sua graça, nos declara justos por meio de Cristo Jesus. A versão Ara diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então, é pela fé para que seja segundo a graça. Se não fosse pela fé, não poderia ser pela graça. Por isso que não é pela obediência à lei, não é por nacionalidade, não é porque você nasceu judeu, não é porque você pertence à descendência do povo de Israel, não é por nada disso. É pela graça. O que significa isso? Que Deus não vai considerar a sua ficha corrida. Ah, você tem uma ficha feia aqui, né? Pega lá a certidão do cartório distribuidor criminal. Então tá lá, um monte de coisas ali, né? Deus não vai considerar a sua ficha cadastral, criminal, civil, CND. Ele não vai exigir nada disso. Ele não quer saber quem você é. Ele não quer saber o que você fez. Por quê? Porque é pela fé para que seja pela graça de Deus. E graças a Deus que somos salvos pela graça. Porque o que nos é requerido não é que você seja circuncidado, que você obedeça à lei, ou que você tenha prática de boas obras. O que é requerido de você é que você tenha fé. Assim como a mesma fé que Abraão teve. A mesma fé que Abraão teve. E é a Abraão que Paulo está se referindo. Abraão, ele estava olhando para frente. Nós, já imaginou como que nós não podemos crer, sendo que Jesus Cristo já veio, Jesus Cristo já morreu, Jesus Cristo já foi crucificado, Jesus Cristo já ressuscitou. E foram deixados 4 evangelhos, para que não houvesse dúvida do que aconteceu com ele. Mas mesmo assim, por incrível que pareça, nós temos uma dificuldade em crer nisso. Mas isso é um fato histórico. Algo que já aconteceu. Agora, olhe para Abraão. Abraão não tinha uma Bíblia como nós temos hoje. Ele não frequentava igreja, mas ele creu. A sua fé lhe foi imputada para justiça. Existem várias vezes escrito esta frase na Bíblia. A fé de Abraão lhe foi imputada para a justiça. Abraão creu em Deus. O que é esse crer? É confiar. Nós precisamos confiar em nosso Deus. E não desconfiar. Ou confiar em outras coisas. Como disse a Cota aqui hoje de manhã, eu gostei da frase, cosmovisão secularizada. Né? Você fica confiando em tudo, em filosofia, você acha bonito, em conhecimentos, mas é em Deus que é para confiar. E na palavra que Ele já nos deixou. O que é graça? Favor gratuito e imerecido. Bondade mostrada a quem nada merece. Para alguém que absolutamente nada merece. Que merece exatamente o oposto. Se Deus... Quantos pecaram? Tem algum justo? Nenhum sequer. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Se Deus resolvesse mandar todo mundo para o inferno, Ele estaria fazendo algo justo ou injusto? Vocês acabaram de responder. Se Ele resolvesse mandar todos nós para o inferno, Ele não estaria fazendo nenhuma injustiça.
Então, o que nós recebemos em Cristo é pura graça. Se não é para ser considerado nada, o fato de eu vir à igreja, o fato de eu ter sido batizado, o fato de eu ter feito profissão de fé, ou o contrário, o fato de eu ter sido um assassino no passado, se nada disso é considerado, apenas a fé em Cristo Jesus, isso é graça, é pura graça, não tem outro nome. Por isso que é pela fé para que seja segundo a graça. Não importa quem você é, este evangelho pode ser pregado a todas as nações, a todas as pessoas. Não importa se você é bom ou se você é mau, se você vem de um palácio ou se você vem de uma favela, se você é altamente religioso ou se você é ateu, não importa, não faz diferença alguma, porque é pela fé para que seja segundo a graça de Deus. Você pode se colocar nesta situação. Senhor, salva-me. Senhor, vem operar a tua fé, a tua graça na minha vida. Vem derramar da tua fé no meu coração. Dá-me fé. A fé é um dom de Deus. Por isso que é pela graça. Porque qualquer um pode se achegar diante de Deus a qualquer momento. Não é necessário que seja dentro de uma igreja, em qualquer lugar. Se você exercitar a sua fé em Cristo Jesus, isto será imputado a você como justiça. E nesse momento você será revestido de toda a justiça que há em Cristo Jesus. E assim se tornar uma pessoa aceita diante de Deus. E qual era essa? Aliás, antes, eu escrevi aqui, você pode ter sido criado numa atmosfera religiosa, num lar religioso, sempre frequentou a escola dominical, nunca perdeu uma reunião de estudo bíblico e ainda assim não ser uma pessoa regenerada. Esse é o outro lado. Por quê? Exatamente o que a gente falou até agora. Então tem o outro lado. Mas, Fernando, eu nasci num lar cristão. Meus pais eram cristãos. O fato de termos pais cristãos não significa que seremos ou que teremos uma experiência de regeneração. Porque nós não vivemos com base na experiência dos outros. A experiência de salvação é algo particular. É algo individual. Então, mesmo que você tenha participado de alguma igreja, se você não exercitar a sua fé na pessoa de Cristo, você será um religioso, tão somente, não um filho de Deus. Digo mais, você poderá ser um religioso da primeira igreja batista em Londrina. Poderá ter passado a sua vida inteira nesse banco aí. E ainda assim ir para o inferno. Mas como, Fernando? Por causa da fé. Você realmente depositou toda a sua confiança em Deus? Essa é a pergunta que nós devemos fazer. Onde eu estou depositando a minha confiança? Qual era a natureza da fé de Abraão? A natureza da fé de Abraão era uma fé que o impulsionava a agir de acordo. Quando Deus falou para ele, sai da sua terra, sai da sua parentela, o que ele fez? Vou mais tarde, vou pensar no assunto. Ele foi. Vamos abrir aqui só uma passagem. Aliás, antes, eu quero ler Romanos 4, 18 a 20. 18 a 20 de novo, por favor. Essa é a natureza da fé de Abraão. Mesmo quando não havia motivo para ter esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações, pois Deus lhe tinha dito,
esse é o número de descendentes que você terá. E sua fé não se enfraqueceu, embora ele soubesse que aos 100 anos seu corpo, bem como o ventre de Sara, já não tinham vigor. Em nenhum momento a fé de Abraão na promessa de Deus vacilou. Na verdade, ela se fortaleceu, e com isso ele deu glória a Deus. Essa é a natureza da fé de Abraão. A Ara, é a outra versão, diz assim: Abraão, esperando contra a esperança, creu. Esperando contra a esperança. Você já viu um negócio desse? Esperando contra a esperança. Aí é traduzido, mesmo quando não havia motivo para ter esperança. Você já se deparou com uma situação dessa, onde não há motivo para você ter esperança? Fernando, não há motivo para eu ter esperança alguma. Então, é nessa hora que você tem que dar glórias a Deus. Porque o motivo pelo qual Abraão se fortaleceu na fé é porque ele deu glórias a Deus, mesmo no momento em que ele não tinha motivo algum para ter esperança. Ele creu, mesmo quando não tinha motivo para ter esperança. E ele, sem enfraquecer na fé, levou em conta que ele tinha 100 anos e que a mulher dele, Sara, também era estéril. Tinha 90 anos. Ele não fez de conta que isso não era verdade. Ele considerou o fato de que ele já era velho. E a mulher dele também. Mas ele não enfraqueceu na fé. Na verdade, meus amados, nós só exerceremos fé nos momentos de dificuldade. Você pode olhar para todos os personagens da Bíblia e você vai observar que aqueles que exerceram, os homens de grande fé, foram aqueles que exercitaram a sua fé não nos momentos bons ou nos momentos fáceis. Foi exatamente nos momentos de adversidade e de dificuldade. Essa semana eu ouvi uma frase assim: nós só olhamos para cima quando estamos no fundo do poço. E é verdade. Quando você está lá em cima do poço, você olha para baixo. Mas quando você está no fundo do poço, não tem mais o que fazer. Aí você olha para cima. E aí você clama ao Senhor. Essa é a natureza da fé. E tem um episódio que Deus prova a Abraão, que foi aquele episódio com Isaac, que eu queria ler com vocês também. Gênesis, capítulo 22, versículos 9 a 12, já terminando. Gênesis 22, 9 a 12. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Então pegou a faca para sacrificar o filho. Nesse momento, o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Aqui estou, respondeu Abraão. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, o seu único filho. Essa é a natureza da fé de Abraão. A gente não precisa refletir muito. Mas é a mesma fé que Abraão teve, é a mesma fé que ele derramou em nosso coração. Agora, o que leva Abraão a agir desta maneira? Não é uma fé intelectual, é isso que eu quero levar vocês a refletir. Não é a fé apenas numa determinada doutrina. Não é isso. Você ter conhecimento de algo. Essa fé é o fato de você ter conhecimento de algo, ou melhor, ter conhecimento da palavra, concordar que aquela de fato é a palavra de Deus, e o terceiro elemento, que é você confiar. Confiar assim como Abraão confiou. Deus falou, vai lá e sacrifica o teu filho. Ele foi.
Agora, o que ele pensou enquanto ele estava indo levar o filho dele, eu não sei. Mas ele confiou. Você confia em Deus? De fato? Ou você apenas acredita em Deus, acredita na palavra dele, acredita que é algo bom para você, para a sua vida? Você tem Deus como alguém que coloca tenta encaixar Deus dentro de uma caixinha, e essa caixinha fica dentro da gaveta. Quem é Deus para você? É aquele que você coloca dentro da gaveta? Quando você precisa, você abre a gaveta e pega ele. Quando você não precisa, você devolve ele lá na gaveta. Esse que é o Deus que você confia? Ou é o Deus de domingo, à noite? O Deus que eu creio é o Deus de domingo à noite. Eu vou lá ouvir a palavra. Sai daqui, vamos tocar a nossa vida. Confiar em Deus é você, de fato, entregar a sua vida a Deus e você fazer aquilo que é da vontade dele e se submeter a isso. Se a palavra de Deus mostra para você uma coisa e você faz outra, tem algo de errado. Não é essa fé, é a mesma fé que teve Abraão. Então, tem duas coisinhas aqui que determinam a força da nossa fé. Uma é o conhecimento que nós temos de Deus, e a outra é a aplicação daquilo que nós sabemos. Conhecimento de Deus. Você conhece Deus? Você conhece o seu Deus? E você aplicar aquilo que você sabe na sua vida prática. Se você não aplica aquilo que você sabe, não tem sentido. A força da nossa fé, ela se baseia nessas duas coisas: no conhecimento do nosso Deus e colocar em prática aquilo que nós sabemos. Não ficar apenas aqui na nossa mente, sem descer ao nosso coração e ser manifestado nas nossas atitudes. Não adianta nada você guardar aqui e não acontecer nada na sua vida, em termos de atitude e decisão. A fé que Abraão teve moveu ele a agir, mesmo na adversidade. E o último, que é o Salmo 9, versículo 10, que eu queria ler com vocês. Salmo 9, versículo 10. Salmo 9. Pode deixar que eu leio aqui. Salmo 9:10 diz assim: Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desamparas os que te buscam. Em ti, pois, confiam os que conhecem. Sabe aquela expressão? Quem conhece, confia. Talvez você já tenha ouvido essa expressão. Quem conhece, confia. Por que nós não confiamos muitas vezes? Porque nós não conhecemos o nosso Deus. Infelizmente. Mas quem conhece, confia. Quem conhece, entrega. E sabe que Deus está no controle e no governo de todas as coisas que acontecem na nossa vida. Até mesmo aquelas ruins. Então, que o Senhor nos conceda graça para que possamos crer de fato, pela fé na ação dele em nossas vidas. Sabendo que toda a nossa salvação não é com base naquilo que fazemos ou desempenhamos, mas única e exclusivamente na fé em Deus e na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Amém? Amém. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina,
de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site www.livrariapiblondrina.com.br.